aplaudir! Chega mais aqui no meu camarim, o programa da tarde está entrando no ar. Hoje nós teremos muitas atrações. Aqui no meu camarim é onde eu realizo o trabalho pré-programa. Eu, a Tiziane no dela, a Ana Hickman no camarim dela. A gente conversa sobre todos os assuntos. Só para vocês terem uma ideia do meu camarim, dá uma olhadinha aqui, ó. Tem quadro dos outros programas que eu também já fiz e faço. Esse é o camarim de Brito Júnior. É o seguinte, aqui do meu lado, já conversando comigo sobre o Além do Peso, porque hoje nós vamos ter a presença do ortopedista Juliano Iambi. Ele é uma pessoa preocupada com as articulações das pessoas que estão acima do peso. Vai fazer exercício, está com quase 200 quilos, como é o caso de alguns participantes do Além do Peso. Doutor, conta para nós que tipo de problema a pessoa pode ter nas articulações. Na verdade, com esse excesso de peso que nem os participantes têm hoje em dia, nós sabemos que as articulações vão sofrer uma sobrecarga muito grande, e o que nós mais temos visto nesse tipo de paciente, o que é? São as tendinites ou algumas lesões nessas articulações de carga que nós chamamos. Na ortopedia nós temos essa nômina. Então são as articulações de carga são as mais complicadas. Guarda um pouco para depois, doutor, porque o senhor vai poder falar isso diretamente para os participantes e, claro, principalmente para as pessoas que assistem o programa da tarde, o Além do Peso, e estão com esse problema de articulação em função de estarem muito pesadinhas, né? Daqui a pouquinho, doutor Juliano, ortopedista, o que mais teremos no programa da tarde de hoje, Tiziane? Uma das coisas que o ser humano, desde a hora que ele nasce até o último dia da sua vida, ele tem que enfrentar é a dor. É verdade. A dor interna, a dor das dúvidas, como é que vai ser amanhã, para onde eu vou, blá, 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 onde é que eu vou jantar essa noite. Agora, a dor que vocês estão sentindo aqui não é uma dor psicológica, é uma dor nas articulações, na coluna, no joelho. Quem é de vocês que nesse começo, tantos exercícios que vocês não faziam, não estavam acostumados, que está sentindo dores? Pode levantar a mão. Todo mundo menos o Henrique. Menos o Henrique. Olha. O Henrique está zerado. Que bacana, né? Aquele que, digamos assim, é o mais experiente da turma, esse parece que ele já contornou o mais maduro, né? Ou a dor não apareceu ainda. Pode ser. Mas o resto está todo mundo sentindo alguma coisinha. Eu ouvi comentários de que a Alexandra, por exemplo, diz que está doendo o corpo inteiro. Não tem uma parte do corpo que não esteja doendo, né? Mas isso é bom, é que está trazendo resultado. Dói tudo. Não tem uma parte do meu corpo que não esteja doendo. Tudo dói. Eu ando mancando, as minhas costas dói, meu abdômen dói, tudo dói. E o Leandro, como é que tá? Onde é que tá doendo mais? Tá tudo dolorido. Tudo. Os dois joelhos, os dois tornozelos, o ombro. Só as costas que eu não tenho dor, mas de resto tá tudo doendo. E foi exatamente por isso. É uma dor calculada. É evidente que as pessoas que estão aí com mais de 100 quilos... Sedentárias, né? Claro, nos primeiros momentos de exercício. E exatamente por esse motivo, nós resolvemos convidar um especialista nesse assunto, que é um ortopedista. É o doutor Juliano Iambi. Bem-vindo, doutor. O doutor Juliano... Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Trouxe até um material que eu estou vendo aqui, né, doutor? Isso. Trouxe aqui como é que chama isso? Isso são articulações, modelos de articulações, né? O joelho, a coluna, que como eles falaram aí anteriormente, são acho que as maiores complicações que a gente vai ter vão ser relacionadas ao joelho e à coluna. Então essas alterações que eles estão sentindo, ela diz que tem muita dor em todo o corpo. No início da atividade física, é normal, você vai ter dor. O que a gente sempre conversa com o pessoal da físio, o preparador que está aqui, eles vão ter que se controlar para que essa dor não impeça você de fazer as atividades, ou que você não crie uma lesão durante esse período todo que vocês têm. Né? O joelho sofre muito, nós temos muita carga no joelho, né? Então esses músculos, essa articulação que nós temos, ela é dependente, a estabilização é dependente da musculatura. E o joelho é o que mais sofre? O joelho é o que mais sofre, a coluna sofre muito, apesar de dizer que não tem dor na coluna. Alguém tem dor na coluna de vocês? Então, é muito comum também, porque são articulações onde toda a nossa carga está sustentada, está estabilizado aqui em cima. O que eles precisam fazer para não sentir essa dor? Na verdade, o que nós orientamos é que esse trabalho comece progressivo para que essa musculatura de uma pessoa sedentária, por exemplo, tenha que ser reforçada primeiro. Isso vai fazer com que as articulações fiquem firmes. E aí você vai poder progredir. Então nós temos aí um déficit muscular muito grande no início, que você vai ter que compensar. Então essas dores vão aparecer, mas o cuidado que nós temos que ter é que isso não vire uma lesão. Essa lesão vai te tirar do trabalho, vai te tirar da tua atividade,
vai interromper a queima calórica, o metabolismo e tudo isso. Até um Isso determinado momento, a dor é um sinal, tipo assim, ó, gente, vocês estão Estão me forçando. a fazer coisas que eu não estou acostumado. Mas aí com o tempo essa dor... Mas se começar a doer tanto assim, é sinal de que a pessoa teve uma lesão. E o Bro, o nosso preparador, o nosso coronel, o nosso comandante... Sargento Bro. Vai ensinar hoje vários exercícios que devem ser feitos não só pelos participantes aqui do Além do Peso, mas também por você de casa que acha que está fora de forma, que está um pouco acima. Para prevenir lesões, né? Para prevenir essas lesões. Porque as pessoas às vezes estão vendo Além do Peso, querem começar junto com os participantes nessa terceira temporada e de repente pode acabar se machucando. Então... Exatamente. E aí, eu gostaria de abrir a curiosidade dos nossos participantes, saber quais são as dúvidas que vocês têm e que serão tiradas com o Dr. Juliano. Quem gostaria de fazer pergunta? Pepe? Quer fazer? Pode fazer. Pode falar. Pode perguntar, Pepe. Boa tarde. Boa doutor. tarde, velho. Eu tenho uma dor constante, assim, quando eu pratico exercício na lombar. E não sei se é o nervo ciático, o que seria. Vem pra cá, Pepe, mostra pra gente onde é. Se você Fica puder mais pertinho. localizar bem a dor, a gente Porque consegue daí te o ajudar doutor- melhor. Doutor, pode levantar. Vem aqui. Vamos juntos aqui para a gente fazer, render mais esse Pode vir, assunto. Bro, também. Pode vir o Bro também? Daí você mostra pro doutor aonde você sente a dor. Mostra. Esse Onde é negócio dor de mais nervo intensa. ciático, todo mundo fala, né? Dor mais... Nessa região. Mas aqui. Vira um pouquinho aqui pra para cá, o pessoal Pepe. de casa Aí. ver. Deixa eu que as passar para cá, pessoas... acho que eu consigo te mostrar. Ó. Essa é a nossa região lombar, certo? Aqui. Então, uma grande diferença em ciático e dor lombar. O ciático a gente tem que entender que é aquela dor que nós temos que desce até a perna, por exemplo. A maioria das vezes ela desce até a perna, vai até a panturrilha ou até o pé. Né? Quando você tem a dor Aqui. mais localizada na lombar, nós costumamos falar de degeneração discal. Ela é mais localizada, o famoso desgaste que a gente ouve em todos os lugares. Isso produz a tua dor. Isso é dependente na tua coluna, é dependente da carga que você tem, da sobrecarga que você dá na atividade física. Então você tem que ir um pouquinho com um cuidado maior. Para quê? Para que você não tenha uma lesão maior e tenha que ficar parado 3 semanas ou mais para poder recuperar essa dor. Agora, Pepe, essa dor começou agora ou você já tinha? Não, eu já tinha. Já É. tinha. Na constância É uma coisa mais de antiga. prática de algum esporte. Mesmo muito sem forte. fazer exercícios, você sentia Não. essa dor? Não, era mais quando eu pratico algum exercício. E você já fez alguma avaliação, alguma coisa desse tipo, do porquê essa dor, algum exame, um ortopedista te viu para descobrir o que está acontecendo? Não. Eu fui ao médico, ele falou que era uma inflamação no nervo ciático. Mas quando eu pratico esporte, algum exercício, eu sinto essa dor. E tem uma outra situação, o exercício físico é necessário, você não pode deixar de fazer. Só que você tem que dosar essa dor. Por quê? Porque é o exercício físico que vai reforçar a nossa musculatura ao redor da coluna e é o que vai nos dar estabilidade. Assim como no joelho, no tornozelo, você tem que ter a musculatura forte, é ela que nos sustenta. Se você está com a musculatura enfraquecida, você pode ter dificuldades. Doutor Juliano, tem gente na plateia também, às vezes até a pessoa está em forma, mas está sentindo essas dores, porque pode estar no peso, Eu mas sentia, não faz, sabia, você essa também dor na sentia? lombar. Depois de tanto eu fazer exercício, eu comecei a fazer esse exercício Melhorou. específico, né, para você viu? fortalecer Reforçar a aqui. musculatura. Hoje em dia eu não sinto mais. A dona Terezinha que está na plateia, ela tem uma pergunta para fazer também para o doutor Juliano, que é ortopedista, porque ela também está sentindo dores. Cadê a dona Terezinha, por favor? Ali. Oi, dona Terezinha. Tudo bem? Tudo bem. Pode fazer a pergunta. É o seguinte, eu tenho muito problema na coluna, eu tenho bico de papagaio. Tem vezes que eu fico até travada. Sim. Esse que a senhora falou, bico papagaio, é o nome popular, vamos dizer assim, Que o pessoal é um bico entender. de papagaio, É uma doutor? degeneração que nós temos na coluna, faz parte do Dá pra quadro mostrar pra degenerativo. gente ali? A gente pode mostrar aqui, nesse Tá. modelinho acho que é mais fácil. Então, esse, não sei se ele pega lá. Pega, ele pega esse pra cá. disco intervertebral, ele começa a se degenerar. Então, para que o nosso organismo consiga tirar essa movimentação em excesso, que é anormal, ou seja, nós não temos isso quando somos jovens, né? O corpo começa a criar algumas extensões ósseas, uma calcificação, vamos dizer assim, para tentar diminuir essa movimentação. É aí que chama bico de papagaio. Isso o pessoal chama então- de bico de então tira papagaio. a cartilagem Isso, e não a fica cartilagem, mas ele calcifica essa calcificando região os ossos? periférica. E isso faz com que a movimentação diminua. O que nós fazemos com a atividade física? Nós reforçamos esse músculo aqui ao redor. Então essa movimentação vai diminuir. Só que você tem uma sobrecarga maior, ela não tem, ela me parece ser bem magrinha, mas ela tem um fator degenerativo. Então, são situações diferentes, os dois podem ter dor, mas a tua você tem que controlar de uma maneira mais próxima. A entendeu? dele seria com exercícios, A dele né? do exercício. E Bro. o dela?
A dona Terezinha tem mais alguma dúvida? Não, eu queria um medicamento, Um né? medicamento. Ah, mas ele não receita, ele não vai passar. Depois, Aí vai ter que ser uma fazer uma consulta no programa da tarde, é isso. Remédio, medicamento, essas coisas, ele não, com certeza ele precisa conversar com a senhora em particular. Mas eu lhe indico um bom ortopedista depois. Exercício o Bro pode ensinar. Para prevenir, para as pessoas que estão com esse problema, né, Bro? Então, que exercício o doutor falou muito dessa coisa de reestruturar o corpo. Lógico que quem tem sobrepeso, pesando 160, 200 quilos, essas dores articulares, elas são provenientes desse excesso de peso e desse tempo, porque ninguém fica parado em casa. Você tem que ir trabalhar, você tem que levantar. Esse esforço, né, e sem essa condição, e esse processo degenerativo que é do corpo humano... Tem um custo. Tem um custo. Para quem tem mais peso, tem um custo alto. Existem exercícios simples que a gente trabalha para estabilizar essa musculatura com propriocepção, que é um movimento de consciência corporal, que ajuda muito a desenvolver as musculaturas que a gente não vê aparentemente. São aquelas musculaturas que vêm internas, são as musculaturas estabilizadoras do quadril, do abdômen e da coluna, né? E isso dá uma saúde muito grande para as pessoas que praticam. Então as pessoas falam, o que eu tenho que fazer para aquecer, para ter Então peraí, Bro, vamos unir o útil ao agradável, porque você está citando uma coisa aí que pode ser mostrada na prática, né? Pode ser mostrada alguns exercícios e tal. Bacana, sim, pessoal. Aqui na plateia nós temos um casal que está, digamos assim, com excesso de fofura, né? Eu vou pedir para esse casal fofo para vir aqui para o palco para ajudar a gente, porque daí o Bro vai ensinar os exercícios para quem realmente está precisando. E você de casa aí vai poder acompanhar e aprender. Vem aqui. É um casal jovem, pode vir. chegar. Como é seu nome? Walter, fala no microfone. Walter. E da sua esposa? É sua esposa, namorada? Carla. Sua esposa? Carla. Eu gostei Carla. do seu cabelo. Muito bom, muito bom. Para cabelo não tem exercício, não adianta que aí já era. Vocês costumam fazer exercício ou é uma coisa que não Já tá estamos um tempinho sem. É Sem mesmo? exercício. Poxa, tem que se mexer. Ele tá só na barriguinha do chopp, Pode, ó. deve, Você pode né? ensinar eles? Lógico. Pode. O doutor ainda me supervisiona Então vem pra aqui e cá, ainda Bro, dá umas fica do lado recomendações deles. ainda. Então, É o seguinte, Bro, Vamos lá. aguenta aí, guarda mais um pouquinho. O Bro vai ensinar ao casal simpático aqui da plateia e automaticamente para os participantes e para você de casa, já logo depois do intervalo. Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta, daqui a pouco na Record. De volta com o programa da tarde, Além do Peso, num momento em que nós estamos convocando a você de casa para aprender exercícios que podem prevenir essas dores, as articulações. Por isso a gente convidou o ortopedista, o Dr. Juliano Liambi, que está aqui. O Bro está pronto para passar uns exercícios para esse casal que veio da plateia, que é o Walter e a Carla, estavam na plateia, falaram que estão meio sedentários ultimamente e com algumas dorzinhas, né? E precisam de exercício, mas eles estão até em forma, eu acho que estão bem. Só que a Alexandra e a Fabiana fazem parte, são participantes, é uma dupla aqui do Além do Peso, e elas também precisam aprender como prevenir essas dores e nesse momento até como superar essas dores, porque estão reclamando de dor por todo o corpo. Então o Bro vai ensinar os exercícios, preste atenção. Sabe quem é que chegou agora aí, trazendo um recado pra gente importante? Eu acho que vale a pena você se ligar nisso, hein? Antes do exercício. O Zucatelli. Ô Zuca, o que aconteceu? Oi, Brito! Oi, Tice! Tudo bem com vocês aí? Gente, tem muita coisa legal no Hoje em Dia desta quinta-feira. Vamos conhecer histórias de brasileiros que conquistaram fama e dinheiro em outros países. É sucesso brazuca tipo exportação. A gente vai ter umas dicas de estética. Vocês dois não estão precisando. Não, Fiquem então, tranquilos. ótimos. Que a gente vai falar sobre combate às rugas. Como que a gente pode prevenir e se livrar daquelas que já estão na cara da gente que não tem jeito, né? Você também não tá precisando não, viu, Cris? Só Isso é eu legal, e o viu? Celso, Só viu? nós Só na maquiagem. Amanhã aqui no Hoje em Dia, a partir das 10 da manhã, a gente se vê. Um beijo grande, até mais. Tchau! Valeu, galera do Hoje em Dia, amanhã às 10 da manhã. No negócio de ruga não é o meu problema. Ô, Bro, é o nosso, então de aproveita mulheres. a presença do casal simpático da plateia e da nossa dupla Fabiana e Alexandra. O que você pode ensinar para conter essas dores Então, aí? o Dr. Juliano falou pra gente aqui que uma das articulações que mais sofre é a do joelho. Existe um tipo de exercício que a gente chama de isométrico, que é um exercício sem movimentação,
que fortalece essa musculatura, estabiliza esse joelho, só que você não tem a sobrecarga de você ter que se deslocar. Então, para quem tem dor no joelho, ele é uma excelente ferramenta que você pode fazer. Em casa a gente pode fazer na parede, mas aqui como eu estou em duplas, eu vou colocar um como a parede do outro. Ó. Então, eles vão ficar de costas, vem para cá um pouquinho, e as meninas aqui também de costas. O que vocês vão fazer? Vocês vão dar um pequeno, vai andando um pouquinho devagarinho com o pé para frente e vai apoiar as costas na sua irmã, você no seu marido. Vai tentar deixar esse joelho num ângulo próximo a 90 graus. Assim, ó, como eu tô aqui, ó. Só que joga o peso nas costas dele, que ele é a sua parede, tá vendo? Se você em casa estiver sozinho, pode fazer isso na parede. É, tá bom. Joga o pé mais frente, um pouquinho mais pra frente e agacha. Joga as costas na sua irmã, ó. Vídeo você vai sentar numa cadeira, Alexandra. Isso, o ângulo da cadeira. Na cadeira. Mais pra trás, ó. Se estabiliza. O casal uma na aqui outra, tá indo bem. Vocês duas estão meio à então, torta aí. qual é o bom desse exercício? Você tem uma musculatura que é solicitada, que está sendo trabalhada, só que você não tem impacto, você não tem movimentação. Esse exercício em fisioterapia é muito usado. E aí, conforme você for ganhando grau de condicionamento físico, você vai aumentando o tempo dessa isometria, porque você vai ver que se eu deixar eles aqui agachados num ângulo maior ou mais tempo, essa musculatura vai estar até um espasmozinho. Bacana, então eles ficam assim um tempinho. Geralmente a gente trabalha com séries de 30 segundos a 1 minuto, algumas séries. Legal. 5 séries, 6 séries. Agora, eu queria aproveitar e perguntar para o doutor Juliano, se a pessoa está começando a fazer esse exercício e sente uma dor. O que eles deveriam fazer, na verdade? Tem que tentar manter o joelho mais, mano. Para a gente prevenir as lesões, ele vai ter um ponto limite. Esse ponto limite ele vai trabalhar com a pessoa que está coordenando a movimentação, o Bro aqui. Então, se ele começar a sentir dor nessa movimentação, veja que ele colocou os dois, um de costa para o outro, estabilizando a parte da coluna, todo o tronco. Então, isso fica mais fácil. Se ele começar a ter dor, é a hora que você começa a sentir. Essa dor tem que ser controlada. Se você sentir demais, tá na hora de você dar uma segurada. Então você para de fazer exercício se a dor for muito forte. Sem dúvida. Bacana. E aí você vai sentir cansaço na musculatura, né? Geralmente o joelho não dói. O que você sente é essa musculatura da coxa, que vem da patela. Que começa a tremer, né? Começa a tremer e aí você tem que parar. Você tem que interromper, dar uma descansadinha, vai de novo, tá? Praticar 5, 6 séries de 30 segundos já é um excelente trabalho, até como preparação para você iniciar uma atividade. Se você fizer um trabalho isométrico e depois for caminhar ou correr, você vai mais seguro. O casal que veio da plateia tá tranquilo. Tá bom. Mas as meninas aqui, a Fabiana e a Alexandra, eu percebi que elas estão com uma dificuldade. O que tá acontecendo? A minha treme demais. Como é que é? A minha perna treme demais. Treme demais? Treme demais. E você? Minhas costas tá doendo demais. Ô, doutor, isso será que é musculatura fraca? Com certeza, elas têm uma musculatura que ainda não está treinada para isso. É que ele falou, a musculatura vai começar, nós chamamos de ter uns espasmos que nós não conseguimos controlar. Isso é um sinal que a tua musculatura está precisando trabalhar mais. Então, a partir desse momento, você começa a dosar o que você está fazendo. Se a tua dor nas costas está te incomodando nessa posição, apesar de estar estável, que você está contra as costas da outra pessoa, você tem que saber o teu ponto limite. Essa contração que você está vendo está começando a nos dar uma ideia de que você tem que pensar já em dar uma seguradinha. Relaxa, volta na posição, mas não parar. Você vai ter alguma dificuldade no início. Isso é esperado. Agora, eu vou aproveitar, a Alexandre e a Fabiana já tiraram as dúvidas, e eu vou pedir para vir uma outra dupla aqui. Isso. Na sequência normal, Mariana e Cauê, né? Podem vir para cá. Então. Porque vamos aproveitar para todos Isso, tirarem e vamos dúvida. pegar esse gancho das costas, Brito, e vamos fazer um trabalho que é um alongamento também. O alongamento também é essencial para oxigenar e melhorar a capacidade dessa fibra, de extensão dessa fibra. Mas existe uma técnica de alongamento que ela é trabalhada com contração, que a gente chama de propriocepção neuromotora. Tá? É uma técnica para destravamento de língua. É difícil de falar até. Que é uma técnica FNP, propriocepção neuromotora. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sentado no chão, que é a pessoa que vai praticar o alongamento. Pode sentar, você. Isso. Com as pernas estendidas. Você pode ser de frente para lá. Gente, esse casal estava na plateia, um casal de super novo, simpático lá, que os dois são sedentários, né? Faz tempo que eles não fazem exercícios. E a gente pegou os dois aqui de cobaia, eles estão aprendendo com o Bro aqui. Isso, ó. Então, as pessoas têm muito problema com esse alongamento aqui, ó. Tenta juntar o pezinho lá, Mari, e tenta colocar a mão no pé lá. Tá vendo que a dificuldade que isso gera? E essa cadeia, que a gente fala encurtada, mas não é a terminologia certa. Mas você tem uma descompensação da cadeia
anterior com a posterior gera algumas disfunções que levam a dores nas costas. Agora traduz, Bro. Dá um desespero, se né, você Bro? tem a força maior na coxa, na parte anterior da coxa, que é o que a maioria das pessoas tem, e a parte posterior do corpo frágil, isso gera um desequilíbrio. Esse desequilíbrio na sua movimentação é que vai te gerar algumas lesões. Cobertor curto. Agora, Walter, você tá sentindo dor? Ainda não. Você tenta ir lá na frente, vamos ver. Coloca a mão no pé. Não Não vai. vai. E dói? O que que dói? Dói aqui, assim. Ah, Isso, dói. posterior. Qual o papel dessas pessoas? Não é empurrar eles não e fazer com que isso seja mais. Você vai segurar as costas do seu marido aqui, ó, com as duas mãos. Pode ajoelhar aqui no chão, pode ajoelhar também. E ele vai fazer uma força na sua mão como se ele quisesse jogar as costas para trás. Só que você segura ele um pouquinho lá. Faz força para cá, faz força na mão dele, ó. E a gente pode fazer uma comparaçãozinha aqui, ó, que é um casal que não tá tão... Isso, você vai segurar isso por alguns segundos e depois ele vai na frente lá, alonga agora lá. Vai lá, solta o ar, Walter. solta o ar e vai na frente, solta o ar e vai na frente. Aí, ó, não empurra ele. Agora ele vai fazer a força contrária de novo, faz força na mão deles. Força pra trás? É, força aqui, ó, empurra, como se fosse empurrar. Quase Segura se ele, jogando. conta até 6 e Essa agora... força que eles fazem pra trás, eles É estão uma contração. O quê? A Qual musculatura parte? posterior. Aqui. Isso. Embaixo. Agora, ó, presta atenção como ele vai mais longe agora. Solta o ar e vai na frente. Olha como começa a aproximar do pé. De novo, empurra agora a musculatura. Eu tenho Quando que você fazer trabalha isso, o porque eu sou alongamento encurtada. com contração, é mais eficaz esse trabalho do que só alongar. Quando você alonga, você desativa o fuso muscular. Você deixa essa musculatura meio relaxada. Aqui você não tem esse risco. Então, para quem vai praticar atividade, ter uma musculatura que foi alongada, mas que está irrigada e que está preparada para a atividade, é melhor. Isso Vai lá na evita frente. lesões, né? Doutor evita Juliano, lesões. enquanto eles fazem esse exercício que o Bro está ensinando aí, Lá, explica isso. pra gente um pouquinho por que tem... O Bro explicou por que tá curto, né? Mas a pessoa quando faz um exercício dá um desespero danado, porque você não consegue chegar lá. O que Vai que fazendo isso esse movimento significa? para trás. Falando da fisiologia da musculatura, né? Ele já falou várias situações. O que nós temos, uma nómina talvez não é correta, mas essa musculatura ela não está flexível como de alguém que está fazendo a atividade física com frequência. O que ele tem? Ele tem uma limitação nessa musculatura. Essa musculatura está tentando não se estender ou passar do ponto que o fuso segura, o fuso muscular, que é uma situação dentro do músculo, para evitar lesões. Isso também acontece. Então ele tem essa musculatura mais